E aí, moçada, vamos dar continuidade ao estudo das retas, agora com um tópico muito importante, posições relativas entre retas. Tá legal? Então, antes de nós falarmos aí das posições relativas entre retas, eu tenho aqui um resumo sobre o sistema de equação linear 2x2. Lembrando que este sistema linear 2x2 que aqui está, ele possui uma interpretação geométrica muito importante para o nosso estudo, tá legal? Já que todo sistema linear de duas equações e duas variáveis, cada uma dessas equações que compõem o sistema são formadas por duas retas. São duas retas que vão ter três posições relativas, tá legal? Então, visitando a teoria dos sistemas lineares, eu preparei esse mega resumo para você. E é baseado nesse estudo que nós vamos ter a primeira abordagem sobre posições relativas entre retas aqui na geometria analítica, tudo bem? Então, está aqui o nosso sistema linear base. Seja o sistema linear aqui escrito, onde A1, B1, C1, A2, B2 e C2 são os coeficientes do nosso sistema linear. Se a razão entre os coeficientes de x for diferente da razão entre os coeficientes de y, nós classificamos esse sistema como um sistema possível e determinado. E todo sistema possível e determinado ele possui uma única solução, tá certo? E o que importa para nós é a representação geométrica de um sistema possível e determinado. A representação geométrica são duas retas concorrentes, ou seja, são duas retas que se interceptam em um único ponto. Tá legal? Lembrando que isso aqui é um resumo lá de sistemas lineares, 2x2. Tá legal? Por outro lado, se a razão entre os coeficientes de x for igual à razão dos coeficientes de y, e ambas forem iguais à razão entre os coeficientes que são os termos independentes, se esta proporção ela é satisfeita, nós temos que o sistema ele é possível e indeterminado. E um sistema possível e determinado possui infinitas soluções. E a representação geométrica deste sistema possível e indeterminado são duas retas coincidentes. Legal? E, por fim, se a razão dos coeficientes da variável x for igual à razão dos coeficientes da variável y, e ambas forem diferentes da razão entre os termos independentes, este sistema ele é denominado impossível. E todo sistema ele impossível não possui solução. E pelo fato de não possuir solução, a representação geométrica desse nosso sistema linear representam duas retas que são paralelas, ou seja, retas que não se interceptam. Tá legal? Então, baseado nesse resumo teórico de sistemas lineares, que nós vamos construir a primeira abordagem sobre posições relativas entre retas. Tá legal? E vai aparecer aí na tela. Então, sejam duas retas R e S, cujas equações gerais são R, escrita da forma ax mais by mais c igual a zero, e a reta S, escrita na forma dx mais EY mais F igual a zero. Então, primeiro caso, essas duas retas R e S são concorrentes, galera. Ou seja, elas possuem um único ponto em comum se as razões dos coeficientes de x, ou seja, se A sobre D, beleza, for diferente de B sobre E. Tá legal? Então, isso aqui tem como justificativa exatamente a parte de sistemas lineares. Tá legal? Então, ó, esta representação ela é a representação de duas retas coincidentes. Tá legal? Então, qual é a representação de duas retas R e S escritas na forma geral serem coincidentes? É só você perceber que
a razão entre as variáveis de x, a razão entre as variáveis, perdão, a razão entre os coeficientes de x tem que ser igual à razão entre os coeficientes de y. Isso é muito importante. Isso tem que ser igual à razão entre os coeficientes que são os termos independentes. Legal? Então tá aí bonitinho para vocês. E duas retas, elas são paralelas entre si, dada a equação geral da reta, tudo bem? Quando você tem um sistema impossível. E qual era a condição para que esse sistema seja impossível? Nós temos que A sobre D precisa ser igual a B sobre E, tudo bem? E, simultaneamente a isso, estas razões precisam ser diferentes das razões entre os termos independentes. Tá legal? Então, se for numa questão fornecida as equações de duas retas na forma geral, você já pode chegar a estas conclusões que eu acabo de mostrar para você. Tudo bem até aí, galera? Essa é a primeira abordagem acerca das posições relativas entre retas. A mais comum é a que eu vou passar para você neste momento, que está aqui onde nós vamos encerrar o nosso vídeo, tudo bem? Então, agora nós vamos ter uma outra abordagem. Vamos analisar agora as equações reduzidas da reta. E é esta interpretação que nós vamos fazer agora que cai bastante em concurso, tudo bem? Então, sejam duas retas R e S escritas nas suas formas reduzidas. Está aqui. Então, qual é a condição para que essas duas retas sejam paralelas? Escrevendo-as na forma geral. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma representação geométrica de duas retas R e S paralelas entre si. Você percebe que o ângulo de inclinação da reta R com a horizontal eu estou chamando de alfa. Tá legal? E eu vou chamar a título só de ilustração, tá? Que este ângulo de inclinação que a reta S faz com a horizontal seja beta. Tá legal? Então eu posso chegar à seguinte conclusão. Já que as retas R e S são paralelas, então, já que essas retas são paralelas, eu chego a uma conclusão, que estes ângulos eles precisam ser o quê? Eles precisam ser iguais, correto? Já que essas retas são paralelas e elas não se intersectam. Se estes ângulos são iguais, concorda comigo que a tangente destes ângulos também são iguais? Então tá aqui, ó, tangente de alfa igual a tangente de beta. Mas a tangente de alfa, moçada, nos fornece o coeficiente angular da reta R. Então tá aqui, ó, coeficiente da reta R e análogo, a tangente do ângulo beta nos dá o coeficiente angular da reta S. Então nós temos aqui, ó, e o coeficiente angular das duas retas, para que elas sejam paralelas, estes coeficientes precisam ser iguais. Perfeito? Então tá aí bonitinho a condição de paralelismo entre essas duas retas. Tá legal? E aliado a isso, perceba que os coeficientes angulares, para que elas sejam paralelas, os coeficientes lineares precisam ser diferentes. Por que, Anderson? Porque se esses coeficientes lineares forem iguais, nós vamos ter duas retas que são coincidentes, correto? Ou seja, você vai ter a mesma reta. Tudo bem? Então está aqui a condição de paralelismo entre duas retas. Perfeito? E o que a gente quer também saber é qual é a condição para que duas retas sejam perpendiculares. Então vamos supor que o ângulo de inclinação entre essas retas seja um ângulo de 90 graus, já que elas são perpendiculares, tudo bem?
Então aqui nós temos um ângulo de inclinação que a reta R faz com a horizontal, vamos chamar este ângulo de alfa, e a inclinação que a reta S faz com a horizontal, eu vou chamar de beta. Está aí um ângulo de inclinação da reta S. Tá legal? E aí desta figura, o que nós podemos concluir? Você percebe que o ângulo beta, ele neste triângulo retângulo, este ângulo beta é um ângulo externo a este triângulo retângulo. Então, por esse motivo, eu aplicando o teorema do ângulo externo, eu posso dizer que este ângulo é igual à soma dos ângulos não adjacentes. Então, nós temos que beta, tudo bem, isso é igual a alfa mais 90. Tudo bem? Posso escrever o alfa mais 90 ou 90 mais alfa. A ordem dessas parcelas não vai alterar esta soma. Tudo bem? E aí, ó, já que estes ângulos beta e 90 mais alfa são iguais, as tangentes destes ângulos também serão iguais, correto? Então tá aqui, ó, 90 mais alfa. Perfeito, galera? Lá da trigonometria, você estudou que a tangente de 90 mais alfa, isto aqui corresponde a menos a cotangente de alfa. Tá legal? Então, vou escrever isso aqui, ó. Tangente de beta é menos a cotangente de alfa. Perfeito? Mas a cotangente de alfa, galera, é o inverso da tangente. Então, posso escrever isso. Cotangente é o inverso da tangente. Então, nós concluímos que a condição de perpendicularismo entre duas retas, multiplicando o cruzado, nós encontramos a seguinte expressão. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cima. Tá legal? Para a gente ganhar um espaço para isso aqui ficar organizado para você. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tudo bem? Então, nós temos que a tangente do ângulo alfa multiplicado pela tangente do ângulo beta, isso precisa ser igual a quanto? A menos 1. Nós multiplicamos cruzado, tudo bem? Como a tangente de alfa representa o coeficiente angular da reta R, então substituindo tangente de alfa pelo coeficiente angular da reta R. E a tangente de beta, Anderson, é o coeficiente angular da reta S. E isso é menos 1. Então está aqui mostrado a condição de perpendicularismo entre duas retas. Esses dois tópicos são fundamentais para você resolver inúmeras questões de concurso. Legal? Nos vemos aí no próximo vídeo, tá, moçada? Para a gente dar continuidade ao nosso estudo.